nossa primeira carreira do início da base do corpo, que seria, no caso, o bumbum dela, nós vamos começar com 14 correntinhas e vamos voltar da seguinte forma. Já coloquei meu marcador aqui onde vai ser a junção das minhas carreiras. Fiz com fiozinho de linha, porque aí eu vou saber que sempre aqui eu vou estar fechando, concluindo cada carreira. Primeiro são em pontos baixos, para depois serem transformados em pontos baixos centrados. Eu vou deixar um gráfico, me perdoem por ser muito primitivo, mas é a maneira que eu encontrei de auxiliar vocês com o que eu estou fazendo aqui, com um gráfico que eu mal tracei em uma linha de caderno. Então, me perdoem, foi uma maneira que eu encontrei de tentar ajudar a auxiliar vocês a entenderem melhor o que nós estamos fazendo aqui. Depois de ter feito essas correntinhas, eu voltei e em cada ponta da primeira correntinha à última, eu coloquei 3 pontos baixos em cada ponta. Nas demais correntinhas, eu fiz o vai e o vem com pontos baixos normais. No total de toda essa volta, eu fiquei com 32 pontos. Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer o seguinte: esse ponto do meio aqui, eu não farei aumentos nele, mas os 2 pontos nas laterais de cada extremidade eu farei um aumento, tanto nesta pontinha quanto nessa pontinha, formando assim o nosso cilíndrico. Na nossa quarta carreira, tendo como base o ponto principal aqui sempre do meio, nós faremos da seguinte forma. Estando aqui, o próximo ao lado não faremos aumento e o seguinte faremos um aumento. Então, vamos fazer para cada ponto de base um ponto baixo centrado até chegar aqui no cantinho. Aqui, novamente, nós temos o nosso ponto centrado do meio, que nós não vamos fazer aumento e nem o pontinho do lado, e sim no seguinte. Assim vai ser o nosso aumento. Na foto que vai aparecer, nós estamos na quarta carreira, que eu usei a cor azul, para que vocês tenham noção de como foi feito o nosso aumento. Depois de ter feito o aumento desse lado, nós contamos daqui até aqui 13 pontinhos e estaremos justamente aonde nós teremos que fazer o nosso próximo aumento. Fazemos o próximo aumento, aí teremos mais um ponto único e o ponto do meio, mais um ponto único e mais um aumentinho, e terminaremos aqui os nossos pontos normais. Para cada ponto de base, um ponto normal. Na conclusão da nossa quarta carreira, nós vamos ter 40 pontos. Para o começo da quinta carreira, nós de saída já faremos um aumento. Faremos um aumento, próximo ponto sem aumento, próximo ponto com aumento. Chegamos no nosso ponto central, do qual a gente não fará aumento algum. Vamos repetir isso novamente. Ou seja, no ponto seguinte faremos outro aumento, no lateral sem aumento, e no seguinte um aumento. Depois vamos contar 13 pontos, para cada ponto de base um ponto normal, baixo centrado, até aqui.
e aí vamos repetir esse processo. No gráfico, ele está na cor preta, a nossa quinta carreira. Na conclusão dela, nós vamos ter 48 pontos. Na nossa sexta carreira, nós vamos fazer da seguinte forma: o nosso início dela, nós não faremos um aumento. Próximo ponto, faremos um aumento. Seguinte, sem aumento. Próximo, um aumento. Seguinte, sem aumento. E bem aqui no meio, aquele ponto do qual nós nunca fizemos aumento, nós faremos um aumento nele. Na lateral, sem aumento. Ponto seguinte, com aumento. Ponto da lateral, sem aumento. E o seguinte, com aumento. Vamos contar daqui até aqui 15 pontos e vamos repetir todo esse processo. Esta parte que eu estou fazendo aqui, ela está no gráfico como sexta carreira com 58 pontos na conclusão da mesma, na cor vermelha. Concluída a nossa sexta carreira, onde está marcado nosso marcador com os nossos 58 pontos, nós faremos mais uma carreira em toda a volta, dessa vez sem aumento algum. E vamos concluir então a nossa sétima carreira, que será o fundo. Concluída a sétima e última carreira com os nossos 58 pontos baixos centrados, nós chegamos aqui, meu ponto de referência da conclusão da minha carreira, e vou dar início agora à altura do corpo, que será feito da seguinte forma: eu vou introduzir aqui, somente aqui, e vou fazer um ponto baixo. A mesma coisa na próxima, sempre pegando um fiozinho só da nossa correntinha. Vamos fazer isso por toda a nossa volta da nossa base, que ficou em uma forma cilíndrica, toda a voltinha, com os pontos baixos pegando somente na correntinha. Concluída a nossa primeira carreira de altura do nosso corpinho, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar esse marcador daqui e vou passar para cá. E vou começar a minha segunda carreira transformando já de saída o nosso primeiro ponto baixo em um ponto baixo centrado. Dessa forma, introduzindo a minha agulha dentro do ponto e não na lateral dele. Dessa forma, ele passa a ser um ponto baixo centrado. Vou fazer isso por toda a volta dessa carreira. Assim como farei mais 2 carreiras, no total de 3 carreiras, sem aumentos, somente na volta do nosso cilíndrico. Feitas as 3 carreiras, eu dobro assim, bem no meio, ó, meio. Vou marcar 2 pontos aqui, ó, no meio, para poder prender as minhas perninhas. Eu sei que cada perninha minha tem 12 pontos. Esses 12 pontos, eu vou marcar o início daqui e vou prender daqui para cá. Então, o importante é saber aonde eu vou começar aqui. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou começar aqui. Vai dar bem certinho. Quando eu chegar aqui, entre esses 2 pontos que nós não vamos usar, que vai ficar entre as perninhas dela, eu automaticamente, eu já começo a prender essa outra parte da perninha aqui e vou até o final. Certifiquem de que vocês não vão prender as perninhas viradas. Os 2 sapatinhos têm que estar feita as nossas 3 carreiras de altura aqui. Eu vou definir aonde, em que lado eu vou colocar
as minhas perninhas, eu vou pregar minhas perninhas. Por que eu resolvi pregar as perninhas no crochê? Porque eu não quero correr risco dessa boneca ser muito manuseada, e principalmente com as perninhas cruzadas, que ela acabe se rompendo, se rasgando. Então, dentro do crochê, é uma segurança a mais que nós temos. Sem falar na praticidade, né? Porque eu não sou muito adepta a ficar costurando coisas. Bem, então aqui eu fechei a minha carreira, concluí minha carreira. Aí eu defini, tanto faz um lado como o outro, não tem um lado certo. Eu dobrei assim, ó, dobrei e marquei aqui o canto, aqui o canto. Contei, ficou com 20 pontos daqui, então eu vim aqui no meio e marquei. Marquei o quê? 2 pontos aqui, que vão ser os 2 pontos meus de separação entre uma perninha e outra. Vou vir aqui, vou pegar a minha perninha e essa parte maior aqui, ó, com esse degradê vai ser presa aqui, justamente para que ela possa ter esse jogo aqui, ó, para poder cruzar as perninhas, tá? E obviamente, um lado esquerdo, um lado direito, será presa exatamente assim. Então, aqui eu tenho 12 pontos, aqui eu tenho 12 pontos no final aqui, ó, nessa borda aqui. Então, eu sei que nesses dois aqui eu não vou poder trabalhar. Eu sei que daqui até aqui eu tenho 10. Então, quando eu chegar aqui, proximamente daqui, dessa marcação aqui do alfinete, que eu também posso tirar o alfinete e colocar um marcador, vai ficar bem mais fácil. Eu sei que 2 pontos antes desse marcador, eu vou ter que começar a prender a minha perninha. Depois aqui fica mais fácil, quando a gente chegar aqui no segundo ponto, que nós não vamos trabalhar, a gente já sabe que tem que prender esse daqui, e automaticamente, terminando os 12 pontos aqui, nós terminamos de prender a nossa perninha. O começo, que deve ser bastante estudado e marcado, é a primeira. Cuidem bem, ó, direita com esquerda e aqui. Então, é isso que nós vamos fazer. Vou chegar até aqui, crochetar daqui até aqui, os meus pontos baixos centrados, e então, nós vamos todos pregar juntos. Cheguei no nosso ponto marcado. Já liberei bastante linha aqui para nós podermos trabalhar. Me perdoem pela posição que eu estou aqui diante da câmera, mas agora nós vamos precisar de bastante espaço. Vou tirar meu marcador. Espero que dê para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, vou enfiar a agulha aqui, de forma que pegue, ó, o nosso último ponto. Vou vir aqui, nesse ponto aqui. Continuo fazendo o ponto mais centrado e retiro. Faço a mesma coisa aqui, ó. Próximo pontinho é esse daqui, ó. Viram? Venho aqui, enfio aqui. Passo, emprego. Próximo ponto, esse daqui. Faço a mesma coisa. Venho aqui, puxo e faço outro pontinho. Não consigo ver se vocês podem visualizar. Venho no próximo, que tá aqui, ó. No próximo ponto aqui. Puxo, ó, alongo, para poder facilitar na próxima carreira. Venho aqui, ó, faço de novo, ó. Venho aqui, puxo, alongo e faço. E assim eu vou indo até o finalzinho. Próximo final, então, aqui, ó. 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. Certo? Então, vamos lá. E como o meu ponto é muito fechado, muito apertado, eu tenho que ter um auxílio para achar o meu pontinho, porque ele não vai se esconder de forma alguma. Assou. Venho e introduzo aqui. É importante fazermos juntas, importante fazermos simultaneamente. Ó, esse outro aqui também eu já vi que tá escondidinho, ó. Eu vejo ele, mas ele tá tão fechado aqui, tão
que eu tenho que dar uma alongada nele, porque senão com a agulha de crochê eu não vou conseguir. Mas aí, consegui, vou vir aqui. Essa é a dificuldade para quem tem ponto muito, muito apertado. Sempre tem as suas vantagens e desvantagens. Mas aí eu tenho essa agulha aqui de costurar tapeçaria, que é uma benção. Ela vai aonde eu quero ir. Abre os meus caminhos. Hello, hello, hello. Ó, meu último pontinho. Uau! Meu marcador aqui, vou puxar para outro lado. No meio. Vou pegar minha outra perninha e vou encaixar aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fechei essa daqui, eu vou fechar essa daqui também, tá? Vou vir aqui, vou procurar meu primeiro pontinho, que tá aqui. Mais uma vez ele tá escondidinho aqui, ó. Mas... você acredita que eu consigo esta proeza de entortar a agulha? Olha só. Eu consigo. De tanto esforço que eu faço com um ponto tão fechado, eu consigo entortar a agulha. Aqui. Hello. Próximo ponto, esse daqui. Vamos ver se esse aqui eu consigo pegar. Peguei com mais facilidade. Vou vir aqui. Alongo. Faço. Concluída. Assim ficará as nossas duas perninhas presinhas. Já podemos tirar esses marcadores aqui, que de nada mais eles nos servem. Aqui nós iremos completar a nossa carreira até aqui, com os nossos pontos baixos centrados normais. E depois dessa carreira, nós vamos contar mais 7 carreiras, sem aumentos e sem diminuições. Os nossos 58 pontos normais de altura. Então, a partir desta, vocês contam 7. No total, 8 carreiras após o nosso prendimento das perninhas, a nossa união das perninhas no corpo, certo? Agora, pra gente continuar crochetando, vai ser bem difícil eu mostrar pra vocês, mas assim, sabe como é que eu estou fazendo? Anteriormente, eu postei uma foto pra vocês que eu pego e calço no meu peito e vou fazendo assim, vou girando. É dessa mesma forma que eu vou continuar crochetando agora. Por quê? Porque o comprimento das perninhas dificulta um pouco o nosso manuseamento dessa parte aqui do nosso trabalho. Então, eu vou fazendo assim, eu calço ela acima do meu peito, próximo do pescoço, e aí eu consigo fazer o crochê normalmente, e vou girando ela. Outra coisa que pode ajudar também é a gente colocar uma almofada no nosso colo, que aí, quando essas pernas não estiverem calçadas no nosso peito, elas estarão calçadas sobre a almofada. Então, a gente consegue ir girando e trabalhando ao redor do nosso corpinho. Certo? Terminamos as nossas 8 carreiras a partir do momento de que nós unimos as perninhas. Estão aqui. Como vocês podem ver, eu já apertei aqui,
Já marquei os 2 pontos de cada extremidade, ó, bem no meio, certo? Já estou aqui com a minha primeira belinha para mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Vou levantar o bracinho dela. Vai ser o seguinte, nós vamos fazer 5 diminuições aqui. Nessa parte aqui, da barriguinha e das costinhas, não terá diminuição alguma. Mas aqui nas laterais, sim, que vai formar o declínio dos quadris dela. Então, vão ser feita uma diminuição bem no meio, na lateral do quadril, 2 pontos sem diminuição, 1 ponto com uma diminuição, 2 pontos sem diminuição, 1 ponto com diminuição, 2 nas laterais, certo? Sempre com intervalo de 2 pontinhos cada um, sendo que um vai ficar bem aqui no meio. Depois, meus amores, nós vamos ter daqui até o início do próximo quadril 13 pontos. Eu terminei aqui minha carreira, então eu teria que fazer uma diminuição na próxima. Farei 2 pontos aqui e aqui será a minha próxima diminuição, porque este aqui seria o meu ponto, o ponto do meio. Esses 2 aqui seriam a minha diminuição. Fiz o que nós tínhamos combinado, iniciei com a diminuição, fiz os 2 pontos, separação, mais uma diminuição, 2 pontos de separação, mais uma diminuição. Ó, ficou aqui bem no meio. Contei os 13 pontos, chegou aqui, fiz a minha primeira diminuição também, ó, deu bem no meio aqui. 2 pontos, mais uma diminuição, 2 pontos, e olhem só onde foi que foi parar o nossa diminuição central. Bem na lateral, aonde nós tínhamos programado. Aí faria então agora a diminuição aqui e as outras 2 nas laterais desta. E entre um ponto último da diminuição e ao primeiro daqui, que também será bem no meio das perninhas, a parte de trás, terá 9 pontos. E aqui nós fecharemos os nossos 2 últimos pontos de diminuições com os 2 de intervalo, que vai coincidir exatamente com o ponto que nós iniciamos a diminuição. Concluído isso, nós vamos ficar com 48 pontos, já que na carreira anterior eu sei que eu tenho 58 pontos, que foi o que nós crochetamos desde o início até essa parte. Agora, nós faremos 48 pontos sem diminuições. Estou mostrando para vocês aqui os pontos verdes dos alfinetes, que é a parte que nós vamos diminuir agora, para que vocês possam ter maior noção, porque infelizmente quando eu escolhi essa cor aqui, cor de vinho, bordeaux, eu não me dei de conta de que seria difícil para visualização de vocês, então eu peço desculpas, e para não desfavorecer, eu estou mostrando aqui no corpo da primeira belinha que ele é de cor clara, então fica mais fácil a visualização de vocês, tá? Então, agora nós vamos fazer as nossas diminuições intercalando os pontos de alfinete laranja, e vai ficar da seguinte forma: as diminuições serão intercaladas, o espaço aqui entre o começo e o fim de uma diminuição e outra entre cada perninha, aqui atrás será de 10 pontos. Nós faremos então mais 2 carreiras sem diminuições. Concluindo a nossa 16ª carreira, agora eu vou trocar de cor. Então, para isso,
eu já cheguei aqui, ó, onde está o final. Simplesmente pegar ou fazer uns dois pontos com um ponto deslizado. Cortar a minha linha. Vou entrar com a linha cor pele. Entrando com a linha cor pele, eu vou puxar esse fio aqui pra dentro. E vou começar com esse daqui. Exatamente aonde eu parei, que seria esse aqui. Esse aqui é o lugar. Eu vou pegar somente num dos fios do ponto. Ó, com aqueles dois pontos que eu fiz deslizado, ele formou uma reta aqui, ó. Agora, eu já vou aproveitar e já vou crochetar esse fio aqui junto. Aqui eu faço apenas uma correntinha. E nos demais pontos, eu sempre vou começar pegando um fio só. E vou fazer um ponto baixo. Assim, por toda a minha volta. Alongo bem. E vou fazer um ponto baixo. Por toda a volta. Sempre pegando num fiozinho só. A nossa 18ª carreira, nós vamos já transformar esses pontos baixos da carreira anterior em pontos baixos centrados. E isso vocês já sabem como fazer. Então, vamos lá. Nossa 18ª carreira será feita dessa forma, com os 39 pontos em pontos baixos centrados. Concluído a nossa carreira, onde nós transformamos os nossos pontos baixos em pontos baixos centrados, na nossa 18ª carreira, nós vamos crochetar agora mais 6 carreiras nesta cor. No total, serão 24 carreiras a contar daqui. Eu fiz algumas carreiras aqui, mas agora eu parei para conversar com vocês a respeito do seguinte. Se vocês quiserem um shortinho dela assim, somente terminando na cor que vocês destinarem para o shortinho e começando a cor do corpinho dela, ou querem fazer um detalhe aqui semelhante a esse daqui, só que claro que não com picô, mas somente aquela passagem do ponto caminha, que eu acho que é um detalhe bonitinho, bem delicadinho pro shortinho. Isso é opcional. Vocês querem deixar assim, sigo em frente. Vocês optarem, como eu vou optar, em fazer o detalhe aqui em ponto caminha, o momento é esse. Até porque nós temos que ter a facilidade de poder entrar com a mão aqui, para não ficar muito alto, aí já fica difícil pra gente manusear o trabalho, já que já tá bem complicado trabalhar com essas perninhas compridas, né? Eu geralmente começo na lateral, como sempre, então eu vou procurar aqui, eu vou começar aqui entre a troca das cores, até porque vai ficar fácil pra gente introduzir a agulha, e porque realmente este é o local. E aí eu vou fazer, introduzindo, o dedinho aqui dentro ficou auxiliando, e aí eu vou fazer o nosso pontinho caminha, que nada mais é do que um pontinho caminho. A gente vai passando assim, ó, vai fazendo um bordadinho. Vou puxar aqui para vocês verem como é que fica. Eu acho que fica delicadinho. Fica um arrematezinho, ó, na calcinha. Então, eu vou fazer isso por toda a minha voltinha, antes de voltar a crochetar a altura do corpinho. Justamente para me facilitar a entrada da minha mão aqui dentro. Chegando aqui no final, o arremate para esse ponto é o mesmo de sempre. A gente puxa o fiozinho, introduz a agulha, uma agulha de tapeçaria com ou sem ponta, isso não altera.
o acabamento e a gente vem, enfia aqui debaixo daquele que foi o nosso primeiro ponto. E eu vou enfiar aqui de volta, ó. Dessa forma, o armário fica perfeito, ó. Agora é só dar um nozinho aqui dentro. Podemos deixar o fio aqui, já que isso aqui vai ser coberto com fibra, né? Não vai ter problema nenhum. Então, encerramos o acabamento da nossa calcinha. Acabamento esse que pode ser feito com essa cor, ou sem esse acabamento, ou até mesmo esse acabamento com a mesma cor, que também fica muito bonitinho o detalhe. Aí fica a critério de vocês. Feita as nossas 6 carreirinhas aqui,